dois ou um só? Vai falar ali? Com a mão aqui? Aqui, Boa tarde a todos, né? Desculpe o pequeno atraso, nós estamos aguardando algum dos painelistas aí que tiveram problemas de chegada e voo. Nós estamos aguardando o Marcos Mazzoni, o presidente do CERP, que está a caminho, também teve um incidente aí. E estamos aqui com o Leonardo, né, e o Guilherme também participarão do nosso debate. Eu sou o Antônio Ramos, eu sou o presidente atual da Procegs, tá? E a Procegs tem um projeto em andamento chamado Login Cidadão. Nós fomos convidados a participar desse painel aqui, exatamente porque está no contexto da identidade cidadã, né? E então eu vou fazer uma breve apresentação do que a Procegs tem trabalhado sobre isso. Depois vamos aproveitar a presença do Guilherme aqui, que é nossa equipe de projetos, desenvolvedor, vai falar um pouco da parte técnica também no projeto. Depois, em seguida, o Leonardo tem a fala, depois aguardamos a chegada do Mazzoni para poder ter a participação dele também, ok? Bom, a questão do projeto Login Cidadão, a Procegs, como ela tem toda a gestão dos sistemas, né, do Estado do Rio Grande do Sul, tanto a direta, indireta e de algumas autarquias e fundações, cada vez mais o desafio na hora que começamos a ter que resolver as soluções de o usuário, o cidadão, começar a navegar, né, com todas as aplicações que nós temos disponibilizado, toda a aplicação que estavam sendo tradicionalmente identificadas nos sites, daquilo que a gente considerava como sites de acesso, sites de consulta, documentação. E agora, além do site, qualquer que seja o device que o cidadão tem, ou até o servidor público tem, nós começamos a ter que liberar informações, acesso a dados, serviços, e o grande desafio é como é que se identifica quem é essa pessoa que está acessando a informação, está transacionando, está interagindo, né, está fazendo a movimentação digital. Esse é o principal desafio. E a questão da identidade não é tão simples, por quê? Porque do ponto de vista de informação, fora saber se a pessoa realmente é quem diz que é, nós temos toda a questão de qual é a autorização que ela tem. Nas empresas, né, que já usam o workflow, já usam a parte de identificação, login único, né, essa é a grande questão. Quem trabalhou, por exemplo, com sistemas de gestão e ERP sabe que sempre que se tem que ter um usuário, né, master, que é ele que dá a autorização de acesso. Quando alguém acessar um sistema de informação, o sistema identifica o que ele pode fazer, o que ele pode acessar, se ele pode atualizar, se ele só consulta, se ele movimenta ou não. Hoje essa questão ficou mais complexa. Porque com as apps, né, com os sites, com os tablets, com os smartphones, com tudo que tem device que se pode chegar ao sistema, nós temos duas preocupações. Quem está autorizado a ir buscar informações e qual é a segurança que eu tenho, que isso é um outro problema, de disponibilizar os dados que estão na nossa base de dados, né, interativa, integrada e transacional, para aquilo que vai ser apresentado em diversas modalidades. E a outra é quem é essa pessoa e o que ela pode fazer. Então, esse é o contexto, né, da identidade cidadã. E a multiplicidade de serviços que hoje, né, com a mobilidade e com a internet, elas cada vez são mais necessárias, se colocou a importância de como é que o poder público encara o cidadão. Que cidadão é esse? E tem toda uma discussão se isso é um projeto local, estadual, se ele é municipal, se ele é federal, porque no fundo o cidadão é o cidadão brasileiro. Ele está morando numa cidade, num estado e num país que tem esses 3 níveis de governo. Então também isso é uma discussão, por isso a ideia do painel, né, porque a gente tem fóruns de debates que envolvem municípios, o estado e o governo federal. Por isso a importância da discussão que a gente teve ontem com o pessoal da Procemp, que é municipal, a discussão com o Mazzoni do CEP, o pessoal do Ministério, está todo mundo envolvido nessa discussão. Eu vou só para poder contextualizar aquilo que na Procegs trabalhou, qual é a concepção do projeto, fazer uma breve apresentação daquilo que pela Procegs nós chamamos de login cidadão e dar uma contextualizada nisso aí, ok? Pode passar. Então, o projeto, né, Login Cidadão da Procegs, ele tem como grande objetivo a autenticação do cidadão junto às ferramentas e os serviços digitais oferecidos pelo governo do Rio Grande do Sul. Esse é o nosso objetivo. Quando a gente fala em autenticação e ferramentas, por que isso? Porque um outro problema crítico, quando a gente identifica o cidadão, é a questão dos dados abertos e da privacidade. E tem toda uma discussão, quem é que pode autorizar que um documento ou uma informação que eu estou colocando, né, via uma mídia digital no sistema, outras pessoas, outros órgãos e outros agentes para acessar. Isso envolve muita questão de privacidade. Então, a questão da autenticação, isso é fundamental. Fica
nós daqui para frente vamos ter também algumas questões importantes, que é o cidadão muitas vezes que vai dizer, ele está colocando alguns dados, isso aqui é público, isso aqui é reservado, privado, e ninguém pode acessar. Nem o Estado pode querer manipular essa informação. Isso é uma longa discussão, porque envolve a questão da privacidade, mas ela é muito delicada, quando nós temos que desenvolver soluções e preservar aquilo que a legislação faz. E do ponto de vista característica, né, só para dar mais ou menos uma ideia do que nós na Procegs andamos trabalhando, ela é uma identificação única, né, ela garante segurança e confiabilidade, garantindo que o usuário tenha o controle sobre os seus dados, né. Ele pode autorizar o serviço, né, ou revogar a autorização. Nós temos como garantia a transparência. Existe um outro conceito, que é, como é que a gente sabe que essa informação é válida e segura? No início da internet, a gente tinha um cadeadinho que dizia, essa informação é segura porque tem o símbolo que tem proteção. Hoje existe o conceito de medalhas, aonde eu estou identificado, e a partir dessa identificação, que tipo de medalha ou de caracterização eu ganho, eu posso levando. Quanto mais medalhas, mais confiável é essa informação. Então, tem todo um conceito de medalha. Toda a integração com o Login Cidadão era realizada utilizando HTTPS, essa é uma plataforma que depois, com mais condições, o Guilherme pode explicar direito todas as plataformas, as ferramentas que são usadas, tá? Mas ele é baseado em código aberto, né, desenvolvimento do Login Cidadão, né? O sistema de notificações, no qual o cidadão ele pode agora passar a ter interação direta com o governo, né, em que ele pode receber de volta notificações, informações, isso é bem transacional. Tá? E a autenticação por mais de um fator, isso pode não ser obrigatório ou não, essa é uma discussão que hoje no Estado a gente faz. A identificação do cidadão, além do login, eu posso ter em alguns momentos que o órgão ou, né, uma entidade qualquer de governo, ela pode querer ter outra identificação, aí eu vou entrar com identificação biométrica, né, reconhecimento facial, né, tem N formas de a gente poder garantir uma identidade mais precisa, né, o íris ou coisa parecida. E, por fim, né, do ponto de vista de marco regulatório, o projeto está aderente ao Marco Civil da Internet. Tá? Qualquer informação adicional, não é um código aberto, né, tem ali o site da Procegs que garante isso. Ok? Pode passar. E a ideia, né, do desenvolver, por quê? Primeiro, que nós temos ainda hoje poucos serviços. Quanto mais eu cresço o número de serviços, cada vez mais eu tenho a necessidade dessa identidade de quem é o cidadão que está navegando, né, nas informações disponibilizadas e que está transacionando com o Estado. Tá? Dificuldade para liberar serviços que necessitam de garantia de identidade. Tem algumas situações que a gente muitas vezes enfrenta na área pública, que, baseadas na tecnologia disponível, elas são absurdas. Né? Eu gosto de dizer que nem o Kafka conseguiria imaginar algumas situações. Exemplo, eu tenho que ir num CFC, né? Centro de Formação de Condutores, aqui no Rio Grande do Sul, essa é a unidade terceirizada que cuida de habilitação dos condutores de veículos. Tá? Eu vou no CFC, tem diversos parramados para a cidade, é um serviço terceirizado, e se eu vou fazer uma reciclagem, ter que renovar minha carteira, muitas vezes eu tenho que entregar alguns documentos. Ora, eu já tinha minha carteira, eu já estou identificado, já sou usuário do trânsito, mas ao voltar lá, a recepção disse, o senhor trouxe a documentação? Qual delas? Carteira de identidade, CPF e um comprovante de endereço. Ah, não, então, abre a carteira, procura, está aqui a carteira de identidade, então, está aqui, ó. Ah, mas a minha carteira de motorista já tem o CPF. Pode? Ah, pode. E a tua identidade, o teu comprovante de residência? Aí eu puxo uma multa do Detran. Eu estou tentando renovar uma coisa com o Detran. E ele me emitiu um documento, mandou para minha casa, com o meu nome, tudo. Isso não vale. Tem que ser um comprovante de conta de água, luz ou telefone. Né? Ora, e se eu tivesse em casa e que eu faço a mesma coisa via uma solução móvel, eu posso hoje escanear o documento e entregar o documento. Se eu não conseguir resolver o problema, né, da garantia da identidade, nós temos que saber o seguinte, como é que se valida que esse documento vai ser reconhecido. Porque assim como eu tenho o problema da recepcionista que diz que ela está autorizada a não receber, eu tenho que saber se o sistema vai identificar e vai caracterizar que eu tenho a identificação. Né? O outro dado que é relevante, nós temos
diversos sistemas que eles têm cadastros dos usuários, do cidadão. Cada um com um tipo de informação. E a dificuldade é que em cada sistema que o cidadão entrar, ele vai ter que se identificar de novo. Eu digo que isso aí é mais ou menos o que acontece com as operadoras de telefonia quando a gente resolve reclamar alguma coisa, né? Ou cartão de crédito. A gente diz a mesma coisa. Informe o número da sua conta, do seu cartão, a gente informa. Até chegar na etapa final, nós informamos umas 4, 5 vezes isso. E, pô, mas isso aqui não é um call center informatizado, que tem um sistema por trás. Não, essas coisas todas têm que ser repensadas, porque muitas vezes, né, a gente tem um problema entre o que fazer e como foi projetado o sistema, né? O cidadão quer porque quer mais agilidade. E muitas vezes o Estado tem pouca interação com o cidadão. Então, esse instrumento ele vai facilitar esse relacionamento que se tem com o cidadão. Redução de custos administrativos, aproveitar, no caso da Proseg, os investimentos já existentes, em muitos sistemas que a gente já tem a identificação do cidadão, né? Economia de tempo de cidade, segurança e confiabilidade. No caso do Rio Grande do Sul, a gente tem uma definição estratégica de governança e gestão, e esse projeto está muito aderente àquilo que se chama dar agilidade à gestão pública, com foco na melhoria de prestação de serviço ao cidadão. A Proseg hoje tem um grande desafio que é, via tecnologia de informação, via todas as ferramentas de TIC, ajudar o Estado a melhorar a gestão pública e a ajudar a melhorar o serviço direto ao cidadão, porque hoje a tecnologia me permite que eu fale direto com o cidadão. Até pouco tempo atrás, a Proseg falava com a secretaria, com os órgãos, que eram os seus clientes. Hoje, o nosso cliente pode ser o cidadão, porque via a solução móvel ele chega até nossas informações. Ok? Pode passar. Esse projeto ele tem todo um alinhamento com as definições estratégicas que hoje norteiam essa discussão, né? No caso da Proseg, a gente tem o Gartner Group é uma empresa consultora da Proseg, tem um contrato de consultoria com o Gartner, usamos muitas recomendações do Gartner, tá? E é interessante que aquilo que nós estamos pensando no projeto do Cidadão, ele está muito aderente a algumas diretrizes que o Gartner recomenda que devem ser utilizadas nesses casos de, principalmente as soluções móveis hoje em dia, tá? Então ele cita ali, né, o ID cidadão, que é a identificação eletrônica do cidadão, é isso que a gente quer fazer, exatamente esse é o sentido do login cidadão. As relações com o cidadão em múltiplos canais, porque nós não sabemos hoje como é que o cidadão vai se conectar, onde é que ele está, que tipo de device ele vai usar e que tipo de transação ele vai querer fazer. Mas é isso que vai acontecer daqui para frente, então o sistema tem que estar preparado para essa questão de múltiplos canais, tá? Aí, interoperabilidade escalável, e cada vez mais a gente sabe que isso tende a crescer, né? Quando a gente fala em mobilidade e serviços web, no caso brasileiro, se é um serviço voltado ao cidadão brasileiro, não, são quantos milhões? Percebe? E quem vai estar escalando? Mesmo no Rio Grande do Sul, 10, 11, 12 milhões, mas nós que expandimos isso para o Brasil, porque uma outra discussão que existe é a seguinte, o cidadão, quando ele tiver um acesso desse, ele vai estar restrito que ele está se identificando no Rio Grande do Sul, ou ele, como cidadão brasileiro, pode se identificar e ter o login dele para qualquer coisa. Essa discussão que tem feito com o SAPRO, com o governo federal, né? E, nesse sentido, essa aplicação ela pode ter demandas de milhões de brasileiros esparramados por todo mundo. Ora, se eu não tiver escalabilidade por trás para aguentar isso, né, nós temos alguns probleminhas que a gente libera o serviço e, naquele dia, ele está inoperante. Por quê? Porque esgotou a capacidade de processamento que tinha. Ou de servidor, ou de storage, ou de banda larga, coisa parecida. Por fim, abrir quaisquer dados. O conceito, né, de que a gente possa permitir que o cidadão acesse, né, as informações, tanto deles como as informações que ele precisa no relacionamento com o Estado, traz a discussão do que são dados departamentais, corporativos, governamentais que têm que ser preservados e quais são os dados chamados públicos, abertos, que têm que estar em modalidade aberta. Porque ninguém tem, né, dever de ter todas as ferramentas que possa saber em que formato, aonde, em que base de dados, qual é a ferramenta que usa aquela informação para chegar lá. Ele tem que estar num padrão chamado aberto para que o cidadão possa trabalhar. Hoje em dia, quem pressiona muito para que as informações estejam em dados abertos é a mídia, a imprensa. Porque ela quer acessar a informação e cruzar a informação, manipular. E aí ela quer ter facilidade de baixar as informações, fazer os famosos downloads das informações, e aí trabalhar né, durante o tempo que quiser, fazendo um cruzamento de informação, né? Então, isso também é um dado importante. Pode passar. E, por fim, né, a discussão é, bom, para quem?
Primeiro, para todos os órgãos que hoje, né, utilizam todo o sistema de informações que estão disponíveis e, ao mesmo tempo, todos os órgãos que têm relação com os cidadãos. Nós já temos, no caso do Rio Grande do Sul, uma série de aplicativos e soluções que já estão disponíveis para consulta, né, ao cidadão, e a gente quer ampliar aquilo que na gestão anterior se fez, a gestão anterior implementou muita coisa no sentido, e como tinha o conceito do governo, né, do gabinete digital, a gente está evoluindo para poder usar cada vez mais aquilo que já estava criado e ampliar isso aí. O objetivo é que, a partir disso, os cidadãos podem acessar todos os serviços com um único login. Isso, em resumo, né, é o conceito daquilo que é o projeto, né, Login Cidadão que a Procegs tem. Né, tanto o Ministério da Cultura quanto, né, o CEPA estão bastante interessados em a gente trocar experiências, trocar ideias para poder compartilhar essas experiências e, de repente, isso evoluir, para além do projeto que estamos fazendo aqui, isso poder evoluir para um projeto nacional de identificação cidadã única, ok? Mais ou menos era essa o que eu queria apresentar como início de discussão, ok? Obrigado. Então, eu pensei em dar uma passada geral, dar uma explicada mais técnica na implementação do Login Cidadão, que foi apresentado agora. Primeiro ponto interessante, né, que foi destacado aqui pelo Antônio, é que ele é um software livre, né. Atualmente a licença não está publicada, enfim, por questões de tempo, lá a gente acabou se atrapalhando, mas é um projeto que está na licença AGPL. Tá? A próxima versão já vai ser publicada a licença para corrigir isso. Também aqui os pontos do Gartner que ele citou, a relação com o cidadão em múltiplos canais, já funciona no celular, então ele já é responsivo, isso já é uma coisa bem básica, mas impressionantemente tem várias soluções que não são, né? Interoperabilidade é uma coisa que a gente conversou bastante hoje de manhã, teve um encontro da comunidade do Login Cidadão, e a gente quer que seja um protocolo federado e que qualquer um, né, que implemente esse protocolo vai se integrar facilmente com essa solução de identidade. E também é uma questão que a gente preza bastante pela privacidade, que hoje a gente já é uma grande preocupação nossa, mas a gente ainda tem pontos que a gente quer melhorar mais ainda a questão da privacidade. Por exemplo, que a gente conversou hoje, um dos pontos de manhã, é que quando um serviço acessa as informações do cidadão, ele recebe o ID único, né, desse cidadão. A gente pensou em que esse ID seja específico para esse serviço, para que não haja, caso o cidadão não queira, né, ele não seja correlacionado entre serviços, as informações dele. Mas, então, partindo já para a parte mais técnica, o Login Cidadão foi implementado hoje, como ele está hoje. Ele é um provider OAuth, o OAuth versão 2. Ele está implementado em PHP, usando o framework Symfony 2. E aí, o banco é Postgres. Mas como ele usa Doctrine, vocês podem instalar com qualquer banco que seja suportado pelo Doctrine, claro. Mas assim, tem as questões das medalhas, né, que hoje também pela manhã a gente achou interessante começar a tratar como certificados, que é um termo um pouco que descreve melhor a funcionalidade. Como funcionam essas medalhas? Que, como o Antônio, né, introduziu bem, é uma mudança de paradigma. Que em vez de tu dar o acesso específico para cada cidadão, né, para cada usuário, na verdade agora é o cidadão que vai procurar o serviço e ele já tem que estar, de certa forma, previamente autorizado. Na verdade, ele vai autorizar o serviço a usar os seus dados. Então, dessa forma, com esses certificados, né, anteriormente chamados de medalhas, o cidadão vai poder validar alguns parâmetros da sua identidade, por exemplo, algum documento específico, e o serviço que ele vai acessar vai exigir que ele tenha essa validação. Essa validação também
a gente pensa que ela seja federada, ou seja, ela pode ser emitida por diversos órgãos ou empresas, ou quem quiser, quem tiver interesse em emitir esse tipo de certificação. E o serviço é que vai escolher qual ele vai solicitar, porque é uma característica muito íntima, né, de cada serviço dizer quais as restrições de acesso. A gente não... seria muito utópico a gente querer planejar um sistema que pudesse prever todas essas possibilidades, essas variáveis. Não tem como fazer isso. Então, a gente deixa na mão do serviço para decidir o que ele quer exigir do cidadão. E, dessa forma, como, por exemplo, o exemplo aqui que ele deu do CFC, o DETRAN poderia ser um provedor de identidade, de medalha, de certificado, onde o usuário, aí, novamente, depende também da política do provedor. Pode ser que ele tenha que ir pessoalmente, pode ser que ele só informe alguns dados no site. Isso aí depende de cada um, mas o ponto é que depois que ele certificou que ele é aquela pessoa, ele ganha esse certificado assinado pelo DETRAN, né, assinado digitalmente, e esse certificado vai ser agregado na sua identidade digital, que é fornecida sempre que solicitado para verificar se ele tem essa certificação. Então, com isso, a gente tem essa flexibilidade bem grande. O próprio serviço pode dizer, no caso do CFC, o CFC vai dizer que ele usa esse provedor de certificação do DETRAN e o DETRAN emite esse certificado. Quando o cara vai acessar esse serviço, ele vai simplesmente verificar se ele tem esse certificado válido, se ele não está expirado, enfim, todas essas questões de validação, e vai autorizar, sem ter que alguém cadastrar usuário por usuário, né, uma coisa que hoje em dia já seria inviável, né, com toda a população. O que mais poderia explicar aí? Acho que pode. Só uma observação importante, um comentário sobre a questão qual é a identificação, ou a certificação, ou a medalha, né? Essa é uma discussão bem interessante a nível Brasil, porque a gente tem diversos tipos de identidade, né? No caso dos estados, a gente tem a carteira de identidade, o RG, ele é um tipo de identificação. O governo federal, ele considera importante que, a partir de um certo momento, a pessoa tenha o seu CPF, uma identidade em relação à receita, né? Bom, depois nós temos o título de eleitor. E outra, o TSE e os TRS acabaram com o tempo migrando para ter o reconhecimento biométrico também, da biometria pela digital. E nós temos também, em diversos estados, ou o DETRAN, ou os institutos de perícia, que fazem as carteiras de identidade e fazem identificação, também tem todo o processo chamado biométrico, de reconhecimento, quer seja digital, quer seja facial, quer seja diversos tipos. Tá? Essa é uma outra discussão, porque com o tempo a gente vai ter que discutir a nível federal, essa é uma discussão que o Amazônia tem feito bastante, tem levantado essa discussão. Alguns órgãos, por exemplo, consideram o seguinte: não, a identidade fundamental para o TSE é o título de eleitor e o reconhecimento biométrico que está lá. Mas aquela biometria que reconhece a digital usada pelo TSE não é a mesma biometria do sistema que eu tenho aqui, em que no Rio Grande do Sul o IGP usa para fazer a carteira de identidade e para fazer o reconhecimento de qualquer cidadão, sofreu um acidente, teve um assassinato, teve uma morte, tal, quem é a pessoa que morreu tem que reconhecer pela digital. Ora, mesmo num estado como o nosso, temos divergências porque o DETRAN gostaria de repente de usar uma outra biometria. Né? Então essa questão da identidade também é bem delicada, porque de repente a gente tem que ter um fórum nacional em que regularize isso, porque hoje nós temos por princípio, uma orientação do governo federal, em que o cidadão, ao nascer, ele recebe uma identidade, ele recebe um número de identificação, e ele poderia levar isso para o resto da vida. Não, esse número aí hoje é o menos significativo, porque a partir de um certo momento, se ele não tiver o CPF, ele já não é considerado, e se não tiver o diretor, menos ainda. Então, essa é uma discussão muito forte do ponto de vista nacional, para saber que tipo de certificação de medalha, a partir de que documento isso seria. E a gente sabe há quantos anos o Brasil discute a questão da identidade única. Mas nós temos uma experiência interessante. Toda vez que a gente quer fazer uma solução que vai ser a solução para todos os males, uma panacea geral, a gente não consegue chegar à solução. A gente leva anos e anos e não chega. Por isso, também no nosso caso aqui, de partir do princípio, dependendo do Estado, tem um projeto de identidade estadual, que é um projeto grande que está sendo coordenado pela Secretaria-Geral do Governo, pelo IGP, vão envolver o Banrisul, vão envolver o DETRAN.
A questão do login único é uma coisa tranquila, simples, pontual, e essa é para tocar, então já vamos fazer. Até porque, como ela é digital, né, a partir daí, a hora que disser, não, o documento mais importante que vai receber a medalha principal é tal. Bom, no sistema ele não altera nada, essa é uma discussão importante também, ok? Não, poderia falar também, não sei se seria o momento, que o nosso objetivo agora é evoluir o Login Cidadão e implementar esse sistema federado para que, enfim, seja um protocolo e não um software específico, de forma que seja compatível com outras soluções. E com isso, né, ficar, né, mais aberto ainda, mais livre, mais atendendo mais possibilidades. Acho que é só isso. Não sei se alguém tiver qualquer dúvida. Bom, boa tarde, eu sou Leonardo Germani, eu sou no Ministério da Cultura, trabalho na parte de cultura digital, na coordenação dos sistemas de informação e indicadores culturais. A gente no Ministério da Cultura vem tendo essa discussão sobre a identidade cidadã já há bastante tempo. A gente tem a alegria assim, de ter participado em vários momentos importantes dessas experimentações do governo no campo da utilização do digital. A gente foi parceiro, por exemplo, na consulta pública do Marco Civil da Internet, da consulta pública dos direitos autorais na internet. A gente teve um papel importante nessas discussões, inclusive aqui no próprio FIS, o ministro Gil aqui lançando o Creative Commons, que é uma licença para obras culturais baseada na lógica e na licença de software livre, mas transposta para o meio cultural. Então, o Ministério da Cultura tem tido há bastante tempo e acho que uma cultura também é uma coisa mais light. A gente tem uma licença poética para experimentar um pouco mais. É mais difícil você fazer experimentos nessa área, por exemplo, na área da saúde, na área da segurança. É tudo muito mais complicado. Na área da cultura, a gente tem um pouco mais de espaço para experimentação e é importante que a gente utilize para que a gente possa errar e experimentar, evoluir e aí inspirar outras áreas do governo que a gente vem fazendo. A gente vê essa questão do login cidadão como uma necessidade de a gente qualificar a relação entre o cidadão e o Ministério da Cultura, ou entre o cidadão e o governo. Quando a gente pensa em governo aberto, a gente não pensa só em abertura de dados, em transparência, mas a gente pensa numa relação contínua do cidadão que vai interagir com você de várias formas. No Ministério da Cultura a gente tem a interação deles via inscrição de projetos em editais, ou Lei Rouanet, ou participação em consultas públicas, ou participação no Conselho Nacional de Políticas Culturais. Você tem vários canais de participação e eles estão todos dispersos. E você não tem como qualificar e saber quem são as pessoas da sociedade civil não organizada, porque da sociedade civil organizada é mais fácil, mas da sociedade civil não organizada, que estão interessados em discutir cultura, que estão interessados em construir as políticas culturais junto com o Ministério. Então, se a gente tem essa identificação única, se a gente tem esse relacionamento constante com os cidadãos, a gente consegue construir as políticas públicas em parceria com a sociedade de uma maneira mais ágil. E eu acho que esse que é um dos pontos principais dessa questão. Além de, claro, dar mais agilidade, mais eficiência e os cidadãos terem serviços digitais mais compatíveis com 2015, né, com o século XXI, com as facilidades que a gente tem com a tecnologia. Agora, o desafio é como a gente fazer isso, né, entregar esses sistemas inteligentes, mais eficientes, sem a gente construir um grande sistema de controle e de vigilância. Né? Acho que esse que é um tema central, não só na questão da identidade, mas na questão da internet como um todo. Assim. A internet ela se apresentou para nós como um grande espaço de liberdade, espaço onde a democracia se realiza de um jeito que não se realizava em outros lugares. Na área da cultura isso é muito forte, a questão de qualquer pessoa poder produzir e ser um difusor de comunicação, de cultura, e não estar restrito a pequenos canais de TV, pequenos que sempre têm espaços limitados e tudo mais. Então ele veio com essa explosão de liberdade, mas ao mesmo tempo com o risco de ser o espaço também mais propício para ser um grande espaço de controle e vigilância e você perder totalmente a privacidade e ser, na verdade, um espaço muito mais controlado e muito mais centralizador. Então, essa contradição existe na internet e existe nessa questão
da identidade, porque seria muito fácil a gente seguir um caminho. Não, vamos criar um cadastrão único aqui no governo, as pessoas entram e todo mundo se integra a partir dessa base centralizada. Mas eu vejo, tem vários problemas isso, mas tem dois muito claros. Primeiro que as pessoas não querem isso, as pessoas têm uma rejeição a isso. É só você ver, tem pessoas até hoje, pelo menos eu conheço, que não dão o CPF na hora de comprar alguma coisa, porque ficam com medo, não, vão cruzar meu CPF com não sei o quê, já vão saber quanto que eu tenho na minha conta, eu não quero saber. Então as pessoas não querem ficar dando informação para o governo, assim, à torta à direita. E outra coisa é você dar um poder demasiado grande ao próprio governo, né? Se você tem um governo bem intencionado, que quer usar essas informações para prestar um serviço qualificado, nossa, isso é lindo, ótimo, você consegue muito mais eficiência. Mas se você, de repente, vem um governo mais autoritário, um governo controlador, você dá a ele todas as ferramentas que ele tiver para repressão e para vigilância. Então, quando a gente começou a pensar essas questões de identidade, e inspiradas em várias discussões, teve nos Estados Unidos, em 2009, teve um movimento grande disso. Em 2009, o Obama lançou uma carta de governo aberto, de governo eletrônico, tal, com algumas premissas assim, e aí começou uma grande iniciativa de ID único, várias empresas, grandes empresas, a AOL e tal, não sei o quê, fizeram um consórcio junto com o OpenID Foundation. O OpenID é um dos protocolos de identidade única, para criar uma identidade cidadã, baseada em algumas coisas, e as empresas aderiram a esse acordo para fazer uma rede de confiança, onde o governo aceitaria e confiaria nas pessoas que viriam identificadas a partir daqueles provedores de identidade, e começaram um caminho nesse sentido. E a gente começou a pensar nisso mais ou menos ao mesmo tempo, com algumas premissas. Existem várias premissas, mas eu queria destacar 3 aqui que a gente pensou, que acho que dialogam bastante com as premissas do Gartner que o Antônio apresentou. Uma é que o cidadão tem que ter soberania sobre os seus dados e escolher quais informações que ele compartilha com cada serviço. Acho que isso é central, e isso é um problema hoje em dia, que a gente está distribuindo as nossas informações sem critério para serviços privados, serviços públicos, e repetindo essas informações em vários desses lugares. Então, essa premissa a gente vê como uma premissa central. Cumprimentar o Mazzoni, que está chegando aqui para juntar a gente na mesa. A segunda premissa... A segunda premissa que a gente enxerga lá no Ministério da Cultura é que o cidadão deve ter poder de escolha para escolher quem é o guardião das suas informações, né, da sua identidade. Então, eu posso fazer o login confiando no login do Estado, ou do governo, ou da minha universidade, ou do meu próprio servidor que eu mantenho. Enfim, o cidadão tem que ter essa liberdade de dizer aonde ele vai guardar as informações dele, quem vai ser o provedor da identidade dele. Lembrando que as certificações, né, nesse modelo que o Guilherme apresentou, são dadas por serviços diferentes, mas quem reúne essa coisa é um provedor de identidade, e o cidadão tem que ter liberdade de escolher em quem ele confia para ser o guardião da identidade dele. E uma terceira premissa que a gente vê, que o Guilherme também colocou, que é a questão da federação, que a tecnologia deve permitir que essa identidade possa ser usada em diferentes níveis de serviço público e também de serviço privado. Eu posso querer ter essa identidade, fazer um login aqui no Estado do Rio Grande do Sul, fazer um login no Ministério da Cultura e fazer um login no Facebook. Ou seja, eu tenho a minha identidade e posso usar ela em diferentes níveis. Então, a partir dessas premissas, a gente começou a pensar, a gente fez alguns pilotos há muito tempo atrás no Ministério da Cultura, mas muito tímidos. E a gente vê, hoje em dia, o login cidadão desenvolvido aqui pela Procegs no governo do Rio Grande do Sul como uma grande referência para nós. E acho que, pelo menos que a gente conheça no Brasil, é a experiência que está mais avançada e mais madura, de acordo com essas premissas que a gente acredita. E aí, nesse sentido, eu queria agradecer a Procegs aqui, em nome do presidente Antônio, porque vocês têm frequentemente nos dado apoio técnico, nos ajudado, sempre muito abertos à colaboração. Recentemente cederam o Guilherme para ir ao Ministério, passou uma semana com a gente, que ajudou demais assim, a gente a conseguir ver como internalizar e usar essa solução. Então, muito obrigado por esse apoio, por essa abertura. E parabenizar também a Procegs
por essa disposição de tocar essa iniciativa de maneira aberta e colaborativa. Porque isso também é uma grande conquista, uma grande atitude que a gente precisa celebrar mesmo. Eu costumo dizer que tem 3 níveis assim, de uso de software livre numa instituição. Né? Você pode usar o software livre, simplesmente, e dizer, eu uso software livre, e até desenvolver coisas em cima disso, mas dentro da sua caixinha. Você pode desenvolver coisas e aí publicar esse software livre também, acho que é um segundo nível bacana. Mas tem um terceiro nível que é você desenvolver, você publicar e você estar aberto a desenvolver isso em comunidade, em colaboração com outras pessoas que também vão usufruir do seu software. Isso é um passo difícil, porque normalmente é muito mais fácil a gente sentar e fechar nos nossos problemas, resolver o nosso problema só a gente ali, que só depende da gente, porque colaborar dá trabalho. A verdade é essa. Mas à medida que isso ganha força, no médio e longo prazo, isso é uma potência enorme, porque os problemas vão sendo resolvidos, você ganha um poder de desenvolvimento muito maior. Então, estar aberto a desenvolver isso de maneira colaborativa, de maneira que, permitindo que outras pessoas usem a mesma solução e participem do desenvolvimento, fomentando uma comunidade, é uma coisa que deve ser saudada e celebrada. Eu queria parabenizar para o SEGS por essa atitude. E aí, para finalizar, eu só queria colocar assim, que essa questão da identidade única também, colocada por uma iniciativa de governo, ela não é só uma iniciativa para pensar a identidade do cidadão na relação com o governo, mas é pensar a identidade cidadã na internet, que pode ser usada pelo cidadão não só numa relação com o governo, mas numa relação com serviços privados. Eu acho que é um movimento do governo, assim como foi, por exemplo, o movimento do Marco Civil, em pensar como que é a cidadania, como deve ser a cidadania digital. Aquilo que eu falei, a internet tem esse potencial de liberdade e um potencial de controle. As pessoas estão usando hoje redes privadas, internacionais, colocando todas as suas informações lá, de maneira indiscriminada e compartilhando elas com outros serviços de terceiros de maneira mais indiscriminada ainda. E a gente, enquanto governo, é interessante que a gente pense, não, peraí, como é que essa identidade cidadã, como é que a gente pode colaborar para que a gente tenha um uso da identidade cidadã digital de maneira mais inteligente, mais segura, que garanta a privacidade e que garanta um futuro um pouco melhor do ponto de vista de proteção dos dados pessoais, de proteção da integridade da pessoa, da privacidade e tudo mais. Então, eu acho que essa iniciativa é um movimento do Estado de falar, olha, pessoal, a identidade cidadã, a identidade da internet, ela tem que tomar esses cuidados, a gente tem que pensar nisso, para a relação com o Estado, mas para a relação com qualquer outro serviço. E para fechar, até queria puxar nesse sentido, porque essa questão da privacidade, a gente fala bastante, a gente teve esse caso, né, da revelação, da vigilância dos Estados Unidos, da NSA, toda essa história, mas se você pega a opinião pública, ela é muito dividida, porque bastante gente acredita, poxa, mas eu não devo nada, então a privacidade não tem nenhum problema. E isso é um argumento que fica no ar, assim, as pessoas falam, privacidade... Tem gente que fala, não, privacidade foi uma coisa passageira, provisória no século XX, durou uns 100 anos, porque antes não tinha mesmo, porque todo mundo morava junto, e depois também não vai ter, isso foi só uma ilusão passageira. Bom, aí eu queria resgatar uma entrevista do Snowden, onde ele coloca o seguinte, né, se a gente olhar para trás na história, o progresso da civilização ocidental e dos direitos humanos são, na verdade, fundados na violação da lei. Ou seja, ele começa a puxar a própria Constituição dos Estados Unidos, que foi uma afronta à coroa, né, uma revolução violenta, a questão da luta contra a escravidão, a questão da proteção dos judeus perseguidos. Ele traz exemplos mais recentes lá nos Estados Unidos sobre a descriminalização da maconha, do casamento gay, enfim, todas essas questões que, se a gente olhar a evolução dos direitos humanos, a evolução de várias questões de sociedade, começaram a partir de quebras da lei. Né? No fundo é isso. E aí ele coloca, no limite, ele coloca assim, vou citar aqui o Snowden, onde estaríamos hoje se o governo, usufruindo poderes de vigilância e controle perfeitos, tivesse totalmente dentro da lei, perseguido e prendido todos esses fora da lei? Que avanço a gente teria deixado de ter, né? No limite, se as pessoas perderem a capacidade de reconhecer que existem tempos na história em que a legalidade se torna algo diferente da moralidade,
a gente não vai estar só cedendo o nosso controle dos nossos direitos ao governo. Nós estaremos cedendo o nosso futuro. Então, acho que por isso que essa discussão da identidade cidadã, ela tem que ser feita com muito cuidado, muita atenção, porque a questão da privacidade e a questão da proteção dos dados pessoais é central nessa questão. Obrigado. Bom, primeiro eu quero pedir desculpas aqui o meu atraso. Nós estamos numa operação de entrada no ar de um sistema de comunicação social da Presidenta da República, então está tudo um pouco tenso, né? Porque vai ser uma grande rede social baseada em Nosfero, então toda uma nossa equipe que desenvolve esse sistema fica em Salvador, então tem toda uma administração dessa questão. Sobre o tema aqui, eu vou ser obrigado a primeiro fazer uma reflexão sobre esse aspecto legal que mencionasse, porque eu acho que também tem duas vertentes nisso, né? Claro que o Snowden, ele é norte-americano, portanto, a influência da cultura norte-americana, onde a legislação ela é feita para proteger as pessoas do Estado, né? Isso vem de Locke, isso vem de vários filósofos que estruturam a democracia norte-americana. Eu, particularmente, gosto mais da filosofia francesa, eu gosto mais de Rousseau. Eu acho que a liberdade tem que ser usada com fraternidade, por isso que nos transforma em humanidade, né? Então, liberté, humanité, fraternité é um conceito mais de Rousseau e de Montesquieu, que montam a democracia francesa. E por isso que isso não é uma coisa tão assim longe do que nós estamos discutindo em tecnologia. Porque nós temos alguns projetos no governo federal, todo mundo conhece o projeto do RIC, que deve fazer uns 20 anos, né, Antônio? Que deve ter esse projeto do RIC. E o projeto do RIC, ele navega entre ser no conceito de Locke e ser no conceito de Rousseau. Porque, ora, a gente acha que é possível fazer uma agregação de todos os dados do cidadão, completamente um conceito norte-americano, um conceito de Locke, né? O cidadão nasce com o pecado original, portanto, ele tem que ser protegido da própria estrutura da sociedade. Ora, a gente navega um pouco, a gente está conseguindo navegar para o lado russoniano, dizendo que é o seguinte, não, a gente tem que proteger a pureza do cidadão, a gente não nasce com o pecado original. Claro que Rousseau foi excomungado da Igreja Católica, porque aí acabaria o sentido, né, já que não tem pecado original, para que todas aquelas outras coisas. Mas... E por que eu estou dizendo isso? Nós estamos trabalhando com um projeto, que é o projeto de identidade, a partir de um acordo que foi feito entre o Executivo, o Governo Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, onde nós teremos no Executivo todos os dados biográficos. E os dados biográficos, eles partem de um esforço que a Dataprev vem fazendo, de identidade das pessoas como seres humanos, né? É claro que tem uma origem também não muito simpática, porque a Dataprev, que é a empresa que cuida da Previdência, ela tinha uma preocupação com um momento da vida de todos nós chamado morte, né? Então, existe um sistema chamado CISOB, que eu gostaria jamais de pertencer a esse sistema, um dia pertencerei, né, onde é o registro de todos os óbitos do país inteiro. Só que o sistema evoluiu ao ponto de nós termos também, e é um acordo que está sendo construído, já feito com o Estado de São Paulo, né, que nós estamos construindo, a Dataprev vem construindo, de pegar todos os nascimentos, a partir inclusive dos hospitais, e aí vem as características biográficas do ser humano, e essas características, então, depois serão cruzadas com os dados biométricos que o Tribunal Superior Eleitoral está coletando. Há uma inversão, para quem é da área de tecnologia, sabe que há uma inversão de conceito, porque a entidade é pessoa e não eleitor, mas o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que vai chegar a todas as pessoas. Então, ele também vai fazer um esforço biométrico, então, não só os eleitores serão chamados a fazer parte dessa base, mas também
todo cidadão. É um esforço grande e nós, mesmo com essa inversão, entendemos que era interessante a gente aproveitar, porque é um investimento muito grande. Nós estamos colhendo, e eles vão colher informações de íris, de face, né, e de digitais, porque digitais para criança não serve, né? E nem para velho, né? Para nós vai sumir também, não vai gastando. Então, os dados de face e tal são os dados mais permanentes de todos nós, de íris e tudo mais. Então, porque o tribunal entende que vai chegar ao ponto de fazer uma eleição pela internet. Né? Nós não precisar sair de casa para fazer a eleição. Então, ele precisa coletar esses dados. Então, já que esse órgão esse poder vai fazer essa coleta de todas as informações, ok, vamos investir como União, já que o orçamento vem todo do mesmo lugar, do povo brasileiro, vamos investir num único lugar e ficou então decidido que o tribunal fará essa identificação. A Dataprev faz a identificação de pessoas e nós teremos um grande barramento aonde nós vamos cruzar isso e na medida da necessidade dos serviços, nós vamos usar desde senhas mais fracas até certificação digital, até identificação, porque o nosso objetivo é que todos os serviços possam ser resolvidos na internet. Né? Existe hoje já um catálogo de serviços onde a pessoa pode se encaminhar na internet, mas nós queremos resolver esses problemas na internet, assim como estamos fazendo para as empresas. As empresas, a partir do ano que vem, todas as empresas poderão ser abertas e fechadas a partir, inclusive, da internet. Né? Não vai precisar se deslocar a lugar nenhum, a menos que, nas respostas, a empresa tenha alguma situação de alto risco. E esse esforço nós estamos fazendo também. Então, estamos construindo um barramento que vai cruzar todas as bases de dados, tanto do governo da União, quanto nosso objetivo é estados e municípios, né? Existem serviços que podem ser resolvidos muito rapidamente pela internet, e é claro que existe nesse barramento uma necessidade de uma ferramenta de identidade. E por que eu falei da questão do modelo francês? Porque nós queremos não só o meu login, né, mas também o meu espaço, nós queremos outras possibilidades de que o próprio cidadão faça os cruzamentos que assim ele achar interessante. Né? O governo francês entrega uma caixa eletrônica e a gente cruza, o cidadão cruza o que bem entender. O governo dos Estados Unidos, ele cruza as informações do cidadão porque ele entende que esse acesso às informações são acessos possíveis. Nós vamos navegar um pouco entre os dois caminhos. Nós teremos acesso a coisas que são cruzadas e a maioria das informações não serão cruzadas pelo Estado e sim pelo próprio cidadão que vai decidir. Por exemplo, no governo francês é muito comum isso, a pessoa que vai sair de férias e tem filhos pequenos, ele coloca os dados, por exemplo, de identidade dos seus filhos na sua caixa. Porque se ele perder um dado de identidade, ele vai lá e salva, né, ele vai lá e imprime e tem a chancela do Estado do francês. Ele cruza informações, por exemplo, das concessionárias. São mais de 1000 concessionárias que ele cruza diretamente, concessionária de energia elétrica, de água e tal, que ele cruza. Quando ele muda de endereço, ele vai lá e avisa, e todas as contas dele mudam de endereço automaticamente, não precisa fazer esse contato concessionária por concessionária. Então, nosso objetivo é trabalhar dentro desses caminhos. Nós, evidentemente, estamos trabalhando com a identidade hoje, o registro de identidade hoje, que estamos construindo num sistema chamado SIGEP, que é o sistema de gestão de pessoas. A União tem, há muitos anos, um sistema chamado SIAP, que é o sistema de pessoal da União, e nós estamos migrando para o SIGEP. Todo ele em plataforma aberta, né, todo ele em software livre. A nossa ferramenta de desenvolvimento é o Demoiselle, então ele já é, o Demoiselle, a versão 2.5 do Demoiselle já é uma ferramenta toda orientada a HTML5, então todo com objetos, a gente não tem mais a interface resolvida por dentro da ferramenta, a interface está nos equipamentos de ponta. Então, estamos usando essa ferramenta dentro do SIGEP e estamos usando hoje um registro de identidade que a Dataprev usa para 110 mil funcionários do INSS, né? E
a princípio, então, essa é a ferramenta que estamos evoluindo nesse sentido. Nós do CEPRO vemos com muito bons olhos a possibilidade de cooperarmos numa ferramenta que está construída. Quer dizer, isso para nós seria fantástico, porque não queremos... Todas as ferramentas que nós estamos usando nessas soluções são abertas, são livres, né? Todas elas que nós usamos no CEPRO, a gente trabalha em comunidade, então o Demoselle são 150 empresas brasileiras que desenvolvem código com a gente, o Expresso, né, são centenas de empresas que desenvolvem com a gente, também o próprio Nosfero, hoje a gente tem 6 universidades que cooperam com a gente no desenvolvimento do código, Zopplone, que a gente usa para todos os portais, a gente também tem uma comunidade bastante forte de desenvolvedores. Então, para nós sempre é oportuno termos essas soluções, né, onde a gente tenha comunidades constituídas e a gente pode aproveitar o esforço que cada um faz na melhoria daquelas ferramentas e o esforço que a gente faz poder também retornar para dentro dessas comunidades. Eu acho que é uma bela oportunidade que a gente tem de construir aí também uma comunidade a partir de uma ferramenta, né? E como eu sempre digo para os nossos técnicos no CERPRO, que são muito ciosos do seu próprio desenvolvimento, é natural que sejam, porque nós temos uma equipe bastante competente, mas se a gente acha legal que todo mundo use as nossas ferramentas, por que não achar legal a gente usar as ferramentas dos outros e melhorar? Então, estamos totalmente abertos aí, achamos que é uma belíssima oportunidade para que a gente possa, não só no projeto, né, especificamente aqui que está sendo apresentado, mas até mesmo no projeto global do governo federal, para que todos os serviços possam estar se usando, né, se apropriando aí de um registro de identidade, que vai desde do mais fraco até o mais forte, dependendo do tipo de serviço que vai se oferecer. Hoje a gente já faz isso no ambiente da Receita Federal, né? Nós temos situações que é uma senha, tem situações que é certificado digital, então a ideia vai ser exatamente essa, situações que nós vamos resolver muito rapidamente, situações que nós vamos resolver com um pouco mais de complexidade. Então, essa é exatamente a lógica que a gente trabalha, né? E por isso eu acho que é uma belíssima oportunidade. Eu acho que esse era o comentário que eu queria agregar aqui às apresentações de vocês. Obrigado. Eu acho que, pessoal, feitas as devidas apresentações, né, os comentários, eu acho que agora é o momento de a gente poder abrir, né, ao debate. Então, a palavra está aberta. Quem quiser fazer algum questionamento, pergunta, pode usar o microfone. Eu gostaria que se identificasse inicialmente e fizesse a pergunta. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Antônio Carlos, eu trabalho no Programa de Inclusão Digital do CERPRO. E assim, apesar de todo o esforço, né, de vários setores, de várias instituições no avanço da inclusão digital no Brasil, infelizmente a gente ainda não consegue ter uma massa crítica de dados que possam orientar as ações, né, e as políticas públicas de inclusão digital, e a gente tenta fazer esse esforço. Quanto à questão do login cidadão, para a gente que trabalha com a questão da inclusão digital, aí fica aquela coisa assim, né, da identidade. O Leonardo colocou que as pessoas colocam os dados na internet a 3x2, ninguém quer saber. Aí quando o Estado pede que a pessoa informe os dados, aí já vem aquela coisa policialesca e tal. Eu acho que, na verdade, todo esse esforço tem que ser acompanhado de uma coisa chamada plano de comunicação. Se o Estado souber se comunicar com o cidadão e fazer com que o cidadão possa entender os benefícios de fornecer aqueles dados, se o Estado puder garantir a segurança daquela informação e dizer para o cidadão que seus dados não serão acessados por A, por B ou por C, eu acho que já é um caminho que a gente pode avançar. E tem uma questão que assim, não fica muito clara quando a gente fala do login único, né, e do documento único. Uma coisa é o documento único, que seria aquele número que o cara ganharia lá quando nasce, né? E a outra coisa seria o login único, que ele poderia ter o acesso a todos os serviços de informação do governo. Porque o que me preocupa é o seguinte: a gente começa a falar de
acesso do cidadão a serviços de governo eletrônico como se todo mundo, né, ou seja, no grande universo, a grande massa, tivesse realmente acesso a esses serviços. Tem gente que não tem acesso à certidão de nascimento. Então, assim, como é que um garoto de 12 anos, que é um consumidor de serviços também, né, do governo, de uma forma geral, e a gente está falando dele poder ter acesso ao calendário do ProUni, ou até mesmo a informação do cadastramento do Bolsa Família da mãe dele que vai vencer, como é que esse garoto vai poder fazer uso de uma tecnologia, de um login único, se ele não tiver um documento já, um CPF, por exemplo? Então, eu queria deixar esse ponto para reflexão, porque, assim, aquela história que de vez em quando a gente ouve na inclusão digital e pelos cantos que a gente anda nesse país, a gente vê que essa máxima não é verdadeira. Não, agora não precisa mais instalar centros públicos de acesso. Todo mundo agora tem telefone celular, tem tablet. Parece que todo mundo tem conexão, parece que todo mundo faz uso e consome muito isso. Isso não é verdade. Existem milhares de comunidades no Brasil que ainda necessitam de pontos públicos de acesso, que precisam de luz elétrica, que precisam de infraestrutura, né? Então, eu acho que a gente pode tentar, dentro desse esforço de uma ferramenta que possa levar o serviço direto ao cidadão, e não é só levar serviço, a gente tem que se comunicar com o cidadão. Se eu sei quem é aquele cara, se eu sei onde é que ele está, se eu sei qual é a cidade dele, é razoável que eu consiga disponibilizar de cara para ele um conjunto de informações e de serviços que ele possa acessar através do telecentro dele. Mas esse mapeamento não é um mapeamento fácil, a gente não está falando aqui que é uma solução que possa, no estalar de dedos, ser colocada em produção, mas que os pontos que eu levantei foram justamente para essa reflexão. É que, como tem jovens, existem milhares de adultos também que não têm documentação, que não vão conseguir ter acesso a um login único, se esse login único estiver amarrado a um documento de identidade ou qualquer coisa assim, né? O presidente Antônio Ramos falou sobre a questão também da pessoa que a gente não sabe se a pessoa está informando o documento correto, se o número está correto ou não, né? Nesse campo o cara vai poder informar o que ele quiser. Agora, ele sabendo que se você conversar com ele, se você souber dialogar com ele e falar para ele, se você colocar informações aqui verdadeiras, eu vou poder te trazer muita coisa, eu vou poder te trazer muito benefício. Se você não conseguir colocar, eu não vou conseguir me comunicar com você. Então, acho que é um processo evolutivo, vai ter que começar de alguma forma, mas é fundamental que se tenha um bom plano de comunicação, um bom plano do marketing da ferramenta, que a gente consiga convencer os cidadãos que, quanto mais informação você me der, elas vão ficar guardadas e mais eu vou poder lhe ajudar. Só isso, obrigado. Cabelinho, só assim, eu vou aproveitar só aqui para já... primeiro que a nossa ideia não é ter documento único. Os documentos continuarão existindo, porque isso também é uma indústria, né, do documento. Então, nosso objetivo não é unificar o documento. Isso vai acontecer até o natural. O que origina, então, a pessoa ter um login? Ela ter nascido. Por isso o sistema CIRC, por isso o sistema esse que eu falei da data prévia. Quer dizer, ao nascimento, a pessoa... Eu tenho os dados biométricos dessas pessoas, né? Então, não, desculpe, biográficos dessas pessoas. Então, eu sei quem é, onde é que nasceu, o nome da mãe, né? Pai, às vezes, né? Mas mãe, né? Então, eu tenho um conjunto de informações que fazem a identificação no nascimento. E por isso o CIRC é tão importante nesse relacionamento. É que nem a gente faz, nós do SERPRO, nós fazemos, eu sempre dou esse exemplo, é um exemplo muito ruim, mas ele é muito verdadeiro. Como é que a gente faz com os carros? A gente faz exatamente isso com o carro. Quando o carro nasce na fábrica, nós, SERPRO, damos para eles, a gente nem sabe ainda para onde é que ele vai, né? Mas ele nasceu na fábrica, nós damos para eles um número de chassi. Quando nós damos um número de chassi, nós damos os dados
biográficos dele. Eu sei a cor do carro, modelo, fábrica, essas coisas, tudo eu sei do carro, mas eu ainda não sei o que vai acontecer com ele. Aí ele caminha no nosso sistema, recebe uma nota fiscal eletrônica, já sei para qual a revenda ele foi. Aí da nota fiscal eletrônica, ele chegou na revenda, o Antônio Ramos comprou. Aí eu entrego para o Detran dizendo, o Antônio Ramos é dono desse carro, assim, 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 e o Detran local é que toca. Né? Então, eu acompanhei desde o nascimento até as evoluções da vida. O CIRC vai fazer exatamente isso, desde o nascimento até as evoluções da vida. Nasceu, né, pai e mãe, características físicas e tal. Trocou de nome, né, ou porque casou, ou porque trocou de sexo, trocou de nome, blá, 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 blá. Então, nós vamos acompanhar tudo isso. E colar, num determinado momento, com a placa. O que é a placa? Os dados biométricos. É exatamente a lógica do carro que nós estamos usando para a pessoa, não é a lógica da carteira de motorista, que também é nós que fazemos, mas a carteira de motorista, ele já está 18 anos na vida antes de ter a carteira de motorista, então não vale. Nós queremos desde o nascimento até a morte, porque também não pode ser o CPF, porque o CPF não morre. Né? Se tu morrer e ficar com dívida na União, eu não mato o teu CPF. Quanto tu tem dívida, tu está lá no nosso cadastro. E às vezes tu nasce no CPF depois de morto, porque se tem herança, nós vamos em cima. Então, não serve. O CPF não é um dado quente para nós nisso, porque ele não acompanha a vida, ele acompanha a tributação, ele acompanha tu como contribuinte, não como cidadão. Então, nós tínhamos que criar alguma coisa que fosse como cidadão. A Receita, né, que é o nosso maior cliente, sempre brigou para que fosse CPF. Até nós explicar para eles, não, isso aqui é para contribuinte. É diferente. É diferente. Então, a mesma coisa, e isso, gente, é interessante porque é uma discussão que a gente está fazendo para as empresas. A empresa não nasce no CNPJ, a empresa nasce na cidade. Quando alguém diz na cidade, ok, tu pode fazer esse tipo de negócio, ela começou a nascer. Aí depois vem o Estado, que diz na sua junta comercial, dizer, tá, ok, está registradinha, né, tem os alvarás do bombeiro, tem os alvarás da vigilância sanitária, aí depois nós vamos colar o CNPJ, depois nós vamos colar. Essa inversão toda tem mudança de legislação, tem uma série de mudanças que nós estamos fazendo para poder lançar isso ano que vem. O nosso objetivo é que esse mesmo barramento, por isso que decorreu, esse trabalho está sendo decorrente, por isso que está ligado à Secretaria da Pequena e Microempresa, porque é decorrente desse trabalho, né? Nós estamos levando isso para o cidadão. Né? Então, nós não vamos buscar um documento único, ele vai continuar com os documentos que ele tem, né? Vai unificar ao longo do tempo, provavelmente, e nós vamos buscar o nascimento, onde nasceu nós colamos. Claro que tem todas as outras questões que tu colocou, do acesso e tal, que isso é necessário, e o governo federal vem trabalhando não só com a questão dos pontos de acesso à internet, pelos canais tradicionais, mas vai ter um novo esforço na TV digital. Né? Então, também nós vamos ter que estar preparados para essa interface de TV digital, né? E aí que eu defendo a tese de que a gente tem que gamificar, por exemplo, o imposto de renda, porque numa TV fica muito mais legal fazer imposto de renda se ele for um game. Então, coisa do tipo assim, nós vamos ter que pensar nessas novas interfaces também que vão surgir aí, e novos pontos de acesso. Né? Complementando, acho que essa observação do Amazônia, eu diria também o seguinte, o conceito de medalha, o conceito de certificados, né, ele está muito associado, dependendo do tipo de identificação ou de identidade que se consegue do cidadão, isso vai dando pontuação dele. Esse é o conceito da medalha ou da certificação. Exatamente porque não exige uma única identidade. E isso é uma coisa muito ampla, porque é uma discussão, quais são as identificações que caracterizam o que é o cidadão. Então, além de todo documento tradicional, se eu tenho o título eleitor, tenho o CPF, tenho a identidade, eu tenho o cartão de crédito, eu sou associado ao Twitter, eu sou associado ao Facebook, eu sou associado ao Google, eu tenho N identidades que, de alguma maneira, a gente consegue mapear quem é esse cidadão, que essa é a questão-chave. E o Estado tem que começar a se dar conta agora que nessa abertura da comunicação móvel da internet, o grande desafio do Estado é identificar que o cidadão não é um elemento único, que ele é ou eleitor, ou é o reservista, ou é tem candidato, ou é o motorista. Não. O cidadão, ele nasce e, ao longo do tempo, ele vai migrando. E o Estado, durante muito tempo, ele considerou que a comunicação com o cidadão é padrão. Ele bota um comunicado, bota um título, bota um aviso, bota um anúncio na televisão, e ele acha que todo mundo entende aquilo. Não!
Uma criança de 3, 4, 5 anos até os 10 entende de um jeito, o adolescente de outro, a turma dos 30 outro, nós, os velhos, de outra maneira, mas de qualquer maneira a mobilidade está disponível para todo mundo. E a hora que alguém pegar um device na mão, ele passa a usar uma coisa nova, em que o Estado tem que saber que a forma de comunicar tem que ser diferente. Isso é uma grande discussão, inclusive, com os sites, com as apps, porque nem toda app vale para todo mundo. E isso para a tecnologia é um desafio, porque como é que eu vou fazer que ao identificar que esse cara tem 7 anos, eu vou liberar para ele serviços de consulta à agenda escolar, das provas, dos professores, do horário, das festas, dos feriados, tal, que é o que interessa para ele, né? Dos jogos que ele pode fazer, o que está disponível, os hackathons que ele pode participar. Mas se é um guri de 17 anos, é outra coisa. E se é um cara que nem eu de 68, é outra informação. Isso é o novo que a internet pode permitir e que o sistema móvel permitir, que eu, ao identificar, eu ofereço o tipo de serviço próprio, né? É um desafio para a tecnologia, porque vai vir um mundo... Em compensação, não vamos ter nunca perder emprego, vão estar trabalhando até morrer, porque vai ter como fazer para mais de metro, porque é um mundo novo. E ainda mais tendo que, aquilo que eu dizia com o Fuji, ainda mais tendo que conectar o legado que está numa plataforma com essa plataforma nova, que é outro desafio. Mas essa é uma observação importante, ok? Boa tarde, meu nome é Bruno, eu sou do HackLab, lá de São Paulo, uma empresa que há alguns anos desenvolve software livres e outras tecnologias. A gente teve o privilégio de fazer, há alguns anos, o ID da Cultura, né, um projeto junto com o Ministério da Cultura, e mais recentemente nós conhecemos o Login Cidadão. E a gente gostou muito da proposta do Login Cidadão, a ponto de abandonar o software que a gente tinha feito há algum tempo, e partir para essa iniciativa, junto com a Prosegs, por entender que, para além da autenticação, o Login Cidadão é uma plataforma de identidade cidadã. É preciso diferenciar também a questão de autenticação e identidade, né? Autenticação é só você, hoje você tem lá autenticar com Google, você tem os providers, né, de login, de autenticação, e você tem identidade cidadã, que é você juntar, você caracterizar você com um certificado, com uma assinatura eletrônica, que te representa, de certa maneira. Então, a gente entende que o Login Cidadão, ele, com esses sistemas de medalhas, né, e certificados, ele permite ao cidadão ter autonomia e liberdade para construir a sua identidade digital. Então, ele pode escolher reunir essas medalhas ou certificados num servidor próprio ou no servidor do governo, e aí quando alguém vai verificar, você vê, né, por exemplo, eu quero reunir... Se eu quero acessar um serviço que exige identidade biométrica, eu posso reunir no meu servidor o certificado que eu consigo com o TSE, e quando quando eu fornecer a minha identidade eletrônica, eles vão saber que eu tive identidade biométrica porque eu fui até o TSE, porque eu tenho o certificado do TSE, né? E essa autonomia para você reunir, essa caixa, um pouco essa metáfora, nos atrai muito e nos permite construir uma plataforma nos marcos aí da proposta do Marco Civil da Internet e nas propostas da Lei de Privacidade de uso de dados do cidadão. Então, a gente acha que esse caminho é bem interessante para ter uma ferramenta software que seja referência em como implementar a identidade digital de uma maneira descentralizada, distribuída, seguindo protocolos bem segmentados e que possa dar essa oportunidade para você construir uma plataforma que não seja centralizada. E aí acho importante esses riscos que o Léo coloca, porque eu acho que vai para além de uma ideia de comunicação, de falar para o cidadão que se vai fazer bom uso dos dados dele, mas é uma coisa que a gente não pode garantir, né? Esse governo eu confio em dar todos os meus dados para ele, mas ninguém sabe o próximo, né? Ou daqui 2 ou 3 governos. Então a gente tem que pensar o governo também como uma instituição que vai durar para além dos seus representantes atuais. E por isso acho importante unir, construir ferramentas que caminham junto com o esforço da política de regulamentação do Marco Civil e da lei e das leis que regulamentam a privacidade, para ter uma ferramenta que mostra que, olha, esse modelo aliado com essas ideias tem aqui um caminho já possível, viável, e acho que o Login Cidadão hoje é o que está mais, é a ferramenta livre, que está mais madura aí para a gente seguir nesse caminho. Então, em breve a gente deve estar, inclusive, mandando pull requests lá para o repositório lá da Prosegs, a gente quer contribuir, queremos ajudar, queremos acesso lá para poder mandar código,
E aí ajudar a evoluir a ferramenta e passar a usar também, oferecer aí como dentro dos nossos serviços e também divulgar e contribuir com essa ferramenta importante. Bom, meu nome é Marcos, eu sou da UDESC, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Não sei se tem alguém da RNP aqui, não deve ter ninguém. Bom, mais ou menos os provedores de identidade, eu tendo a ir mais pelo lado da comunidade acadêmica federada, que hoje já funciona, né, eu acho que vai ter o fórum da RNP agora, eu estava vendo na página deles lá, tem 100 universidades que são federadas, a gente usa um provedor de identidade em cada universidade, então o UDESC faz parte da comunidade federada. Então, quando eu preciso baixar um artigo da CAPES, eu me autentico lá na minha universidade manda minhas credenciais lá para o periódicos da CAPES e eu posso baixar os artigos gratuitamente, sem problema nenhum. Né? Então, eu tenho a parte da federação, da parte você diversificar mais serviços, né, mais provedores de identidade. Eu acho que você atende mais rápido as pessoas, né, mais pessoas você atende, né, você tentar fazer tudo de uma vez só, vai levar muito tempo, a gente sabe como é que é esses negócios, projetos, aqueles fazem o projeto de infraestrutura, você vai construir o data center inteiro, demora para você fazer um projeto inteiro. Mas eu queria saber por que vocês não utilizaram também, no caso da CAF, né, da Comunidade Acadêmica Federada, e do EduROM, que é outro sistema que é também de federação, só que não usa bem o CAS, né, por que vocês não utilizaram o CAS, que é o Central Authentication Service, usa o OpenID, Shibboleth, essas coisas assim, tentando fazer um sistema de vocês, né, e eu acho que a pergunta é por que vocês não utilizaram o CAS, né? Não, o Login Cidadão ele usa o ALF, ele é o ALF 2, e em breve a gente pretende que ele vire OpenID Connect, que é uma casca em volta do ALF 2, que é para basicamente federar ele. E eu acho que depois a pergunta seguinte seria mais no sentido para uma zona, né, por que tentar juntar tudo do que federar as pessoas, porque para você entrar na federação, eu tenho que ir lá, tem uma série de documentos que eu tenho que enviar para a federação, não é, eu sou uma universidade e quero fazer parte. Não, a gente tem um questionário que a gente tem que responder, tem as pessoas responsáveis, como é que é gerida a identidade dentro da instituição, tem todo. Por que não fazer uma federação com estados, por exemplo, com os municípios, de forma que consiga atingir mais rápido mais pessoas? Eu acho que, lógico, vai ter muito mais dados lá na base de dados de vocês, biométricos e etc., mas o tempo que você vai demorar para atingir todas as pessoas vai ser muito, muito, muito superior. É que o nosso objetivo, né, é um objetivo não de... É claro que nós vamos fazer a autenticação, mas nosso objetivo é de identidade. Então, um cuidado que a gente tem que ter é permitir que a gente tenha identidade plena das pessoas, e não que ela vai se autenticar de acordo com a necessidade, de acordo com os ambientes, inclusive, de identidade. Eu posso ter uma identidade sem nenhuma necessidade de autenticação, por exemplo. Uma criança, eu só libero coisas que estão de acordo com a sua identidade, e exijo uma autenticação extremamente fraca, sem... Então, a nossa preocupação é de construir esse barramento que permita usar diferentes plataformas, aonde as informações daquela identidade possam ser resgatadas em formas diferenciadas de autentificação. Então, nós temos que pensar o projeto como um todo, porque senão eu vou acabar ficando só na autenticação. E nós queremos, por isso que eu falei dos modelos francês, né? Nós queremos um modelo em que aquilo seja uma ferramenta do cidadão e não uma ferramenta do Estado, para que eu possa autorizar ou não ele acessar algum tipo de serviço. Ele tem, inclusive, nós vamos botar a caixa de correspondência para ele, tem uma série de coisas que nós estamos agregando nesse barramento para que ele possa fazer uso, inclusive sem falar com o Estado.
Inclusive, uso para ele mesmo, para que ele faça as coisas que ele quer. Né? Se ele quiser, inclusive, navegar só na internet, ele pode só navegar na internet. Se ele quiser guardar coisas, ele pode guardar. Se eu, o Estado, quero falar com ele, eu vou mandar uma correspondência para ele por uma caixa segura, né? E ele vai acessar quando ele quiser. Então, o âmbito do projeto é um âmbito maior do que as autenticações e identificações que estão hoje na RNP, que são valiosas para o objetivo da RNP. Né? Nós temos um objetivo maior do que o objetivo que está colocado, ou não vou dizer maior, diferente do que está colocado para a RNP. E por isso nós estamos apostando muito mais num barramento de integração do que propriamente numa ferramenta que faz a identificação. Só fazer um comentário um pouco de como eu enxergo, assim, e que eu acho que está, de um ponto de vista um pouco mais prático. Assim. Então, imagina, você tem lá, você é um jovem, você está se autenticando no serviço, fazendo login, usando redes sociais, usando o que seja, e você tem a identidade, essa que o Mazzoni está se referindo, que você tem os seus dados biográficos, biométricos, você tem o seu registro junto aos órgãos competentes do governo. Mas se eu vou entrar no Facebook, isso não interessa lá, eu só dou um login e senha, estou entrando, tudo bem. Aí fiz 18 anos, tirei carteira de motorista, fui lá, fiz uma prova, e eu tenho que entrar no sistema do Detran para emitir minha habilitação. Aí o Detran fala, não, mas espera aí, aqui eu preciso saber que você é você mesmo. Então aqui eu preciso que você relacione a sua autenticação à sua identidade. E aí você faz isso e você que tem o certificado. A partir daí, aquela mesma autenticação ganhou agora o carimbo, né, a medalha, a certificação. Essa pessoa tem uma habilitação, válida até tal dia. Agora, quando eu for lá alugar um carro no outro serviço lá, eu posso falar, olha, está aqui, eu já tenho esse meu login senha já está relacionado a essa minha habilitação de motorista. Mas não a minha identidade completa da minha biografia inteira. Então você vai colecionando as suas certificações, assim como você coleciona documentos na carteira, você vai colecionando certificações que estão relacionadas àquela a sua identidade, e você pode compartilhar apenas as que você quer compartilhar com determinados serviços. Então não é porque eu vou fazer daí login na concessionária de veículos que ela vai saber minha vida inteira. Não, ela vai saber que eu sou habilitado e que aquele é o número da minha habilitação e ponto. Se eu vou me inscrever no edital do Ministério da Cultura, eu preciso saber o CPF do cara, porque eu vou daí ter uma relação financeira com ele, eu vou precisar saber, eu peço isso. Posso pedir só depois que ele for aprovado no edital também, por exemplo. Não preciso ficar pedindo antes para se inscrever. Isso é uma questão que a gente tem bastante lá no Ministério da Cultura. Enfim, acho que é isso que eu vejo. Até queria saber se isso está de acordo com o que a gente está pensando, mas que eu acho que sim, pelas conversas que a gente tem. E acho que é nesse sentido que a gente está desenvolvendo. E aí a federação entra em quem eu confio para ser o guardião dessas minhas medalhas, desses meus certificados. Aí pode ser o login da minha universidade, pode ser o login de um serviço comercial, pode ser o login que eu mesmo subo, porque meu pai era hacker, desde criança ele subiu lá um servidor, ele mesmo cuida da minha identidade. Enfim, aí a federação acho que entra nisso para dar permissões, inclusive daí pode ter uma variedade de serviços que agregam valor e tem coisas que podem ter até diversidade de serviços nessa área de guardar a sua identidade. Só fala que levantaram uma plaquinha de 10 minutos, então a gente pode ir para uma rodada final aí. Até o comentário final. Nós estamos numa fase, eu diria, de inflexão, né, de ruptura e de mudanças significativas. Então, eu imagino que a gente vai ter que discutir muita coisa que vem pela frente, mas sem se prender naquilo que nós conhecemos hoje como regras e como procedimentos, tá? Uma das coisas, por exemplo, que eu acho que é importante é que, quando a gente fala de que a relação do cidadão e o Estado ela tem que ser modificada, quando o Estado pode identificar quem é o cidadão e o cidadão tem a liberdade de dizer que ele quando é que ele quer se comunicar com o Estado, isso muda radicalmente. Até pouco tempo atrás, o Estado tinha muito aquela figura que eu chamo do broadcasting. Ele manda uma mensagem para todo mundo, né? Bota na TV, faz um depoimento de cadeia de televisão, todo mundo tem que ouvir. Hoje isso mudou, quer dizer, a questão da tecnologia permite que essa interação de lá para cá, ela seja uma via de duas vias, que cada um tem que decidir o que quer fazer, e tem liberdade para isso.
Isso é uma mudança, na minha opinião, radical de comportamento. E a gente não sabe muito bem como é que a gente vai proceder com isso. Mas tem que estar com, né, a cabeça aberta que essas mudanças vão vir, não tem que trabalhar de uma outra maneira. Essa questão, por exemplo, né, como o Mazzoni citou, para nós, lá na Procera, eu tenho discutido muito isso. Gamificação. Por que gamificação? Porque tem uma parcela do cidadão hoje que ele não entende mais a comunicação tradicional nossa. Ele está habituado a se comunicar de maneira, até para treinamento. Fazer treinamento, ensinar as pessoas, a gamificação hoje, para a gurizada mais nova, é muito mais rápido do que eu apresentar um PowerPoint com um texto para ele. Não está habituado a isso. Ou botar um filmezinho na televisão anunciando uma campanha contra a segurança do trânsito. Bota um app com um joguinho, o cara aprende rapidamente quais são as regras de trânsito, tem que fazer, não tem que fazer. Isso é uma mudança radical, porque muda a nossa forma de trabalhar. A outra que eu acho que vem forte aí, que já está discutida, é nós humanos temos a interface humana. A tecnologia está permitindo que essa interface humana seja usada a mais amplamente possível. Isso muda radicalmente a forma como nós concebemos sistemas e comunicação com agentes, com as empresas, com as pessoas. Então, vem um mundo novo aí, muita coisa nós vamos ter que pensar em mudar. Tem mais uma pergunta aí? Isso, tem mais uma pergunta. Meu nome é Vinícius. Na verdade, é uma colocação e uma pergunta. A primeira é com relação a esses dados que a gente vai fornecer para o Estado. O ano passado, se eu não me engano, vazou imagens de algumas celebridades nuas na internet e alguém do Google falou que o principal desafio deles era mostrar para as pessoas que as pessoas podiam subir fotos para a nuvem deles sem preocupação nenhuma, né? Então, eu acho que o governo, o Estado, todo mundo tem que mudar completamente, porque hoje ninguém confia no Estado a ponto de subir uma foto tua para um servidor do Estado. Muito menos um simples RG. Então, é uma mudança completa e radical que tem que acontecer. Ou seja, eu subi uma foto minha para um servidor do Google, ok. Agora, eu passar o meu CPF para um serviço do Estado, espera aí, deixa eu pensar bem se pode. É uma mudança não só de propaganda, mas que demora muito tempo para se mudar. Então, é total a mudança. E a pergunta é a seguinte. Eu sou muito desastrado, já devo ter perdido a minha carteira de identidade umas 5 ou 6 vezes. Cada vez que eu vou fazer uma carteira de identidade, eu vou lá, faço a carteira de identidade e eu tenho que botar as digitais. Assim. As primeiras que eu fiz, eu tinha que sujar o dedo, botar o dedo naquela tinta lá e sujar ela. Aí as últimas duas que eu lembro que eu fiz, eu já fazia biométrico, né? Mas todas as vezes que eu fui fazer a carteira de identidade, eu tive que fazer. O número é o mesmo, o número continua lá, o meu número é fixo, mas todas as vezes eu tive que botar a carteira de identidade. Porque essa questão me parece aquela lista de Excel de telefones, assim. Cada secretária tem a sua própria lista de telefones, e com o tempo os telefones vão mudando e essas listas não conversam. E daqui a um ano eu tenho uns telefones, o meu colega tem outros telefones, o meu colega tem outros telefones e nenhum desses telefones são corretos. Ou seja, a cada vez que eu vou fazer a minha identidade, eu tenho que fazer as minhas digitais e cada vez que eu vou lá fazer minhas digitais, é criada uma nova base de novo para as minhas digitais. E quando for criado esse login único que a federação quer criar, isso não pode ser já aproveitado, eu vou ter que de novo dar a minha digital para criar esse login que agora sim pretende ser único. É para ser a última, Acho que posso fazer um comentário e a rodada final, né? Eu vou fazer um comentário em cima da tua fala e já minhas considerações finais para a gente ir encerrando a mesa. Eu acho que o que você coloca desse medo das pessoas informarem, vou botar o RG, vou botar o CPF,
eu acho que isso não é uma questão, porque essas informações já existem, o governo já tem essas informações, né? As informações da Receita Federal já existem, já estão lá, as informações da Previdência já existem, já estão lá. A questão central, eu acho, é dar o poder e a soberania sobre essas informações para o cidadão, para ele saber como elas estão sendo usadas e para ele ter autonomia de dizer como que ele quer usar elas, aonde a gente está justamente, porque essas informações existem, se você deixar como está hoje, o governo tem essas informações, todo mundo tem, então esse medo ele é infundado, porque essas informações já existem, elas já estão lá e todo mundo já sabe. A questão é justamente dar mais transparência para quem é que tem essas informações, que cruzamentos podem ser feitos, quem pode cruzar esses dados e dar o poder para o cidadão ter essa visão e esse controle sobre os seus dados pessoais. Que é um pouco dessa mudança de lógica que o Antônio colocou. Por exemplo, se a gente pegar na parte do comércio, a gente tem, né, uma linha de softwares clássicos, né, o CRM, o Client Relationship Manager. As empresas têm todos os cadastros dos clientes, sabe quem você é, sabe quanto você já comprou, sabe quantas vezes já ligou para você, sabe todo o seu histórico e tudo mais, e quando você vai interagir com ela, ela baixa aquele cadastro e você está na mão dela. Ela sabe quem você é, o que você já fez, quanto você ganha, se você tem filho, se você não tem, e ela consegue negociar com você. Isso colocava a relação cliente-empresa numa determinada ótica. Aí quando vem a internet e você lança, por exemplo, um site do estilo Buscapé, esses sites de comparação de preço, que você vai lá e fala, eu quero uma geladeira, ordenar por preço. Você inverteu o negócio, agora é o cliente que tem controle, tem o cadastro de todas as empresas, sabe quem é a empresa, sabe se ela tem muita queixa, sabe se ela tem dívida não sei aonde, sabe se ela tem muita... sabe qual é o preço da mercadoria, sabe as avaliações que outras pessoas fazem dela, você inverteu a lógica, né, em vez da empresa ter um cadastro dos clientes, os clientes têm um cadastro da empresa e coloca elas na parede e fala, olha, é o seguinte, ordenar por preço, acabou, não tem conversa, não pode... Então, eu acho que é um pouco essa mudança. Assim. Então, o que a gente quer fazer é justamente o cidadão, ele ter autonomia e soberania e saber, olha, são essas minhas informações, são esses cruzamentos que eu permito essas pessoas fazer, são esses cruzamentos que eu permito que essa pessoa faça, são esses cruzamentos que eu mesmo quero fazer para ver como é que está a minha vida. Então, eu acho que é esse o caminho. A gente não tem que convencer as pessoas de que tem que confiar ou não no governo. Tem que dizer, olha, as informações já existem. Isso não é uma questão. A gente quer justamente dar mais autonomia para você ter controle e autonomia sobre suas informações, sobre seus dados pessoais. Obrigado. Os digitais, eles pedem só para ver se é tu mesmo, acho. Eles não vão coletar de novo. Bom, eu acredito que uma das inversões também importantes que estão sendo feitas junto do escopo do projeto, né, ou dos projetos que a gente está envolvido, é essa inversão da prova. Né? Quer dizer, hoje o Estado exige que o cidadão prove várias vezes a mesma coisa. Nosso objetivo é inverter. Quer dizer, o Estado confia no cidadão e vai ter momentos de fiscalização. Ponto. Essa é a ideia. Quer dizer, com isso nós vamos simplificar em muito. Né? A gente discute se o cidadão tem que confiar no Estado, mas o Estado tem que confiar no cidadão, né? Porque hoje nós temos uma relação de que o Estado não confia. É ver a digital para ver se é ele mesmo sabendo que a digital é um elemento extremamente fraco de identidade. Né? Eu tenho que fazer registros iguais. Vou dar um exemplo para vocês de um produto que nós botamos no ar agora há 45 dias. O Estado brasileiro é o Estado mais moderno no que diz respeito ao comércio exterior. Nós temos um sistema chamado Siscomex, que informatizou completamente o processo para se entrar uma mercadoria ou sair a mercadoria do Brasil. Então, desde as guias que ele tenta fazer as autorizações e tal. Só que chega um determinado momento que o importador tinha que levar esse pacote de documentos no balcão físico dos agentes de importação e exportação. Vocês terem uma ideia, são 26 agentes, sendo que 6 são excludentes. Se um deles disser que não pode, Anvisa, Marinha Mercante, Receita Federal, Ministério da Agricultura, o próprio Porto, tem um aqui que eu me esqueci. Se um desses diz que não pode, e ele tinha, apesar de todo o sistema ser altamente eletrônico, ele tinha que, no momento final, o sistema deu ok, ele ia lá e entregava os
Normalmente, em média, 12 balcões entregavam o mesmo documento. E nós estamos falando de todos os agentes públicos federais, do Executivo Federal. E ele lá entregava 12. O que nós fizemos? Uma coisa bastante simples. Nós fizemos, usando o Demoiselle, nós fizemos um portalzinho onde ele anexa esse documento e lá ele diz, eu quero que vá para a Anvisa, eu quero que vá para a Marinha Mercante, eu quero que vá assim, e os documentos vão eletronicamente e a gente acredita que aqueles documentos que ele colocou são os documentos verdadeiros. Ponto. Com isso tem um impacto maior na economia do que se a gente diminuísse em 5% as alíquotas de importação e exportação. Isso diminuiu no custo, segundo a PUC do Rio de Janeiro, diminuiu no custo total de importação e exportação do Brasil 5%, o mesmo impacto que 5% de redução de alíquota de importação e exportação do nosso país. Então, coisa simples, a mesma coisa para o navio. Também fizemos um portal que ele recebe todas as informações do Estado, dizendo, aqui está ok, aqui está ok, aqui está ok. Só por isso nós reduzimos de 5 dias o tempo de atraque de navio para 1 dia e meio. Um navio custa $6.000 a hora, vocês imaginam o que diminuiu isso de custo Brasil. Então, o que a gente precisa fazer também nesse processo todo é inverter essa lógica. Quer dizer, não é o cidadão que tem que estar provando tudo toda hora. O Estado tem que passar a acreditar que as informações que o cidadão dá são verdadeiras. E existem momentos de controle, que aí a responsabilidade de ter mentido ou não, né, é do próprio cidadão. E aí a gente verifica essas situações. O problema é que nós temos uma regra de pensamento, pensamento moral kantiano. Então, nós achamos que existe o imperativo categórico, né? E nós queremos que, apesar de ter o imperativo categórico, todo mundo prove que existe o imperativo categórico. Então, o cara tem que não mentir, é a regra do imperativo categórico, e eu ainda tenho que provar isso toda hora. O que a gente quer é uma inversão disso. Vamos para a dinâmica dos afetos, onde a vida ela é construída a cada dia, e vai ter momentos que nós vamos poder provar isso no seu dia a dia. Então, por isso que é muito mais uma mudança de filosofia do que de tecnologia, né, que a gente precisa fazer. E eu acho que, pelo menos, estamos avançando nesse sentido. Bom, pessoal, eu já tinha feito o meu fechamento aqui, estamos com o tempo esgotado. Eu gostaria de agradecer aos panelistas aqui presentes, né, o debate que fizemos, e agradecer a presença de vocês, a colaboração. E um bom evento para todos vocês. Obrigado, hein?